Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição. Que são bons ou era outra coisa? Era sobre o mundo em si? Não, era sobre o mundo em si também, né? Mas era um movimento de ascensão da alma em direção ao bom, ao belo e o verdadeiro. Então, por exemplo, a imagem do bem máximo é o sol. Então aquele sujeito que sai da caverna, no dia seguinte tal, ele chega no estágio máximo da coisa quando ele consegue contemplar o próprio sol, que é a fonte de toda a bondade e tal. Mas é o bom, aquilo que é bom, é aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro. Então, quer dizer, envolve um conjunto de coisas que tem a ver comigo, pessoalmente, e com as coisas, com o mundo em si mesmo, né? Como a gente enxerga o mundo e como a gente se relaciona com o mundo, né? Como algo que merece a nossa atenção e o nosso cuidado, né? Nessa visão, então, que tu até falou no início do programa, existe uma verdade absoluta que tá aí e a gente tem que acessar ela, né? Mas como que a gente percebe ela e quando a gente percebe ela, como é que eu sei que ela é verdade? Então, assim, como é que a gente apresentaria isso? Eu diria assim, a verdade é uma correspondência entre a realidade e a minha alma, meu espírito. Quando as coisas... é verdade isso aqui. Não é uma coisa simples de alcançar. É claro que o cristianismo vai colocar isso num outro patamar, apesar de Tomás de Aquino e Agostinho darem um privilégio à razão, né? Então dizer assim, olha, há conhecimentos que são revelados ao ser humano por Deus e há conhecimentos que o ser humano consegue alcançar pelo simples uso da razão, né? Determinadas verdades que são absolutas, que são inequívocas, né? Então, já no aspecto grego da coisa, né, como os gregos pensavam, então essa verdade absoluta, ela se daria nessa correspondência entre a realidade, quando você enxerga um fato, e há uma correspondência imediata, no sentido de não mediada por nada, com a sua alma. É subjetivo? Subjetivo não, é metafísico, né? Não é uma coisa fácil de explicar. Não, quando acontece tal coisa, fala, isso aqui é uma verdade absoluta, né? Mas, por exemplo, sei lá, da onde vem a ideia de que você não pode matar o seu semelhante? Ou que você não pode matá-lo, assim, de qualquer maneira, né? Tem método. Você não pode simplesmente falar, cansei de você, vou te matar, né? Quer dizer, quem que inventou isso, né? Então eles vão dizer que determinados valores, né, ou determinadas regras, elas estão num lugar que não é físico. Não dá para entender quando que isso começou, quem que inventou isso. Por exemplo, um exemplo que é bem interessante e fácil de entender, tá na Antígona, do Sófocles, né, da trilogia tebana. Porque o que acontece com a Antígona? Ela vem lá o Édipo rei, que o Édipo mata o pai e a mãe, casa com a mãe, e aí quando descobre, ele se cega, né? Fura os olhos, a mãe se mata, e ele vai pro deserto, e ele morre. E aí tem os 3 filhos, que é o Eteocles, o Polinices e a Antígona. Só que os 2 irmãos começam a brigar para ver quem que ia assumir o trono. E aí eles brigam, e aí eles resolvem... O Creonte, que era o irmão da Jocasta, da mãe deles, fala, não, por que vocês não revezam, né? Um ano governa um, outro ano governa outro, vocês vão revezando, ninguém briga. Aí os caras, legal, beleza. Aí o primeiro que vai governar, chega no fim do mandato dele e fala, não quero sair não. Deixa eu ficar mais um pouco, tá? Não, você tem que sair. Eles vão, aí o irmão que não assume o trono, se alia a um exército inimigo e luta contra o irmão. E os 2 morrem em combate. E aí o rei, o Creonte fala, o rei interino, né? Ele fala, o Polinices não pode ser enterrado, que era um costume grego da época, você enterrar os mortos, porque se você não enterrasse, a alma dele ficaria vagando e tal. Não, mas Polinices traiu a pátria, intentou contra o próprio irmão e tal, então ele não pode ser enterrado. Ele baixou um decreto proibindo o Polinices ser enterrado. E aí Antígona, vendo isso, fala, peraí, né? Meu irmão vai ficar vagando aí, né?
E ela desobedece o edito do rei, o decreto, e leva o corpo, rouba o corpo e leva pro deserto para enterrar. E é presa. Os guardas pegam ela lá, abrindo uma vala. E aí ela é levada diante do rei, e o rei pergunta, pô, e aí? Como que você ousou desobedecer o decreto do rei? Aí ela vai explicar para ele, olha, a sua lei não é maior que a lei que os próprios deuses obedecem, que existe antes dos deuses existirem. Então, assim, os mortos têm direito a um enterro. E essa lei não fui eu que inventei, não foi você que inventou, não foi ninguém que inventou. Ela tá aí, ela existe. Então é melhor obedecer essa lei e desobedecer o seu decreto do que obedecer o seu decreto e desobedecer essa lei. Então ela é morta por isso, claro. Né? É morta, mas ela prova o ponto dela, de que existem determinados valores que são universais e memoriais e que não foi o homem que criou. Mas eles são baseados na nossa sensação quando a gente percebe algo. Aí, por exemplo, fazer o bem. A gente sente em algum momento da vida que tem que fazer o bem e não tem explicação do porquê que tem que fazer o bem, né? Por exemplo. Então é um mecanismo de... É que também... Como é que a filosofia enxerga a resposta que pode ser uma coisa biológica de sobrevivência, de adaptação ao meio?